Glória a Deus. Uma boa noite. Hoje é de 25 de março de 2026, 19 horas e 30 minutos. Vamos orar para que possamos começar o nosso devocional e o momento da palavra. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela alegria de saber, ó Deus, que o Senhor tem nos separado com o propósito de levar a Tua palavra, sabendo, Deus, que a Tua palavra ela não encontra paredes para ser impedida, não existe limites, ó Deus, para onde a Tua voz possa chegar. Por isso é com alegria que oramos, ó Deus, nessa noite, desejosos, ó Deus, de que a Tua boa palavra alcance o perdido, alcance o aflito, alcance o doente, o cego, o mudo. Alcance, Senhor, tantas pessoas que nesse momento estão encurraladas, estão sendo afrontadas, estão sofrendo as mais diversas adversidades e que desejam, Senhor, serem amparadas por Ti. Desejam e esperam que o Senhor escute suas orações, de que o Senhor as alcance, de que o Senhor mude a sua sorte, o Senhor reverta as circunstâncias, de que o Senhor abra portas, de que o Senhor faça o sobrenatural. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, sedentos da Tua palavra, desejosos, ó Deus, de que esse pão que desce do céu venha nos alimentar, venha nos saciar e, sobretudo, venha nos guiar, ó Deus, nesse mundo. Porque diz a Tua palavra que o Teu Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Por isso, Deus, nesse intuito e nessa palavra, nós acreditamos verdadeiramente, desejosos, ó Deus, de que seja uma noite de manifestação, de alcance, de transformação, de na Tua palavra que há mais alegria nos céus, ó Deus. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados. Por isso, Deus, eu creio de fato que a Tua palavra pode alcançar e levar arrependimento, transformação de vida, sabe? Pode curar, pode libertar. A Tua palavra é o poder de Deus, verbo vivo que desceu dos céus, que vem falando todos os dias conosco, nos direcionando, nos guiando, nos capacitando. Por isso, meu Senhor, muda a nossa sorte, sabe, transforma a nossa vida, sabe, cuida do nosso coração, abraça, Deus, aquele e aquela que nesse momento precisam ser abraçados, precisam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo. Não há limites para o Teu poder, Senhor. Tu é todo poderoso, Tu tens a primeira e a última palavra. Nada acontece nesse mundo sem que o Senhor não permita. Por isso, meu Senhor, entregamos esse culto nas Tuas mãos, esse momento de adoração, esse momento de oração e de palavra, acreditando, Deus, que o Senhor está no nosso meio e em nós. Por isso, perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades, por nossas limitações, pelos nossos pecados. Mas arrependidos nos apresentamos diante de Ti, com o nosso coração quebrantado, desejosos, ó Deus, de que o Pai Celeste nos perdoe, nos alcance, nos coloque assentado, ó Deus, entre os príncipes do Teu povo e nos dê uma nova oportunidade para alcançarmos, ó Deus, as verdades do Teu Evangelho e sermos instrumentos nas Tuas mãos para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, e intercedo por essa pessoa que vem passando por muita dificuldade, que se sente perdido e perdida, e que vem buscando, Senhor, amparo, já não sabe aonde, já não tem mais força para caminhar, e que procura, Deus, por meio dessa rede social, alcançar uma palavra de alento. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocá-la, que o Teu Espírito Santo possa direcioná-la, trazendo uma palavra de conforto, de amparo e de amizade,
porque o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Salvador, mas o Senhor também é o nosso melhor amigo. Senhor, essa pessoa que está passando por dificuldade na saúde, que vem lutando, Deus, com tantas questões, com tantas dificuldades, ó Deus, na área física, na área emocional, Senhor, Tu é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para reverter circunstâncias. O Senhor é o Deus que cura. Pelas Tuas chagas nós fomos sarados, podemos crer nisso. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor também capacita profissionais para nos direcionar e para, darmos um rumo na nossa vida também física. Por isso, Senhor, prepara os médicos, prepara os profissionais, ó Deus, para que, quem sabe, nos direcione para a cura, se assim for da Tua vontade. Deus, Tu és o Deus da última palavra, Tu és o Deus do último instante. Por isso, Senhor, depositamos a nossa fé no Senhor. Lançamos, ó Deus, a nossa ansiedade sobre a cruz do Calvário, acreditando, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, de que toda a nossa ansiedade, de todas as nossas limitações, Senhor, absolutamente nada, Deus, moverá as circunstâncias se o Senhor não nos ajudar. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos essa noite e ajuda-nos também com a Tua palavra, porque muitos dos nossos problemas nós mesmos criamos. Muitas das nossas questões, Deus, são limitações da nossa própria alma. Por isso, Pai, eu creio que Tu podes e que a Tua palavra é redentora, transformadora e libertadora, porque, como diz, pela verdade nós somos libertos. Por isso, liberta-nos, ó Deus, pelo conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, e nos guia nessa noite para um caminho estreito, porque a vida, Senhor, não é viver num caminho largo, é viver num caminho estreito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse culto, abençoe esse momento de palavra, fala conosco poderosamente, por meio da Tua palavra, usa-me, Deus, como um instrumento nas Tuas mãos para alcançar o perdido, para alcançar o ansioso, para alcançar o sedento. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir em 2 de Reis, capítulo de número 6, versículo de número, começa no 8. Segunda de Reis, capítulo 6. Pode deixar rodar, mano. Não se estressa, não. Capítulo 6, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com tal situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó meu rei, ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Versículo de número 14. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair,
viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Vamos ficar até aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado encurralado. Mude sua visão. A gente passa por situações na nossa vida que a gente fica meio que sem saber o que fazer. A gente literalmente se sente encurralado, sem saber para qual direção tomar ou qual decisão tomar no que diz respeito à vida, às vezes na área emocional, às vezes na área financeira, às vezes na área profissional. Em todas as áreas da nossa vida, a gente pode chegar no momento em que nos sentimos encurralados, em situação de perigo e sem saber qual decisão tomar no que diz respeito à nossa vida. Então, nesses momentos, a palavra nos ensina a não temer. Ela nos ensina de que Deus se encontra no controle de tudo. De que a vida, por mais difícil que ela seja, por maiores que sejam as adversidades, independentemente da área ou circunstância da vida, nós podemos confiar de que Deus tem o controle de tudo. De que Ele não falta com a sua palavra, de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da permissão do Senhor. E existe um boato por aí, muitos pregadores inclusive costumam dizer que existem 365 citações bíblicas em que diz, não temas. E eu devo acabar com esse mito e dizer que, na verdade, isso é uma mentira. A Bíblia ela é formada para mostrar que existe um Deus onipotente no céu, Criador dos céus e da terra, mas que existem momentos na nossa vida que nós vamos temer. E por mais que todo o contexto bíblico te diga não tema, e você deve não temer, claro, você deve confiar nessa palavra, mas não existe um não temas para cada 365 dias do ano. Os teólogos acreditam que no máximo vão ocorrer entre 80 e 150 temas ou abordagens de versículos bíblicos que possam falar sobre esse não tema. Mas eu acho que se fosse citado somente uma vez na Bíblia a palavra não temas, já seria o suficiente para nós não temermos. Porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre a nossa capacidade de respirar, sobre a nossa capacidade de ver o nosso coração pulsar. Nós não temos controle sobre o nosso sistema autônomo. Nós simplesmente vivemos, comemos, bebemos, dormimos e acordamos, mas não sabemos que ao deitar, acordaremos no outro dia. Ou seja, nós não temos controle sobre a vida. A vida, um dia nós nos apercebemos e estávamos vivos. Éramos crianças, não escolhemos aonde nós nascemos, não escolhemos o nosso gênero, não escolhemos a nossa cor, a nossa nacionalidade, o nosso bairro, os nossos pais. Nós não temos controle de nada na nossa vida. Por mais que nós lutemos para isso, nas nossas finanças, na nossa saúde, você pode ter a vida mais atlética, ter os maiores cuidados, ser um jogador de futebol e no dia você jogar uma bola e cair morto no meio do campo. Você pode ter uma dieta exemplar e de repente você vai no hospital e descobre que tem um problema no fígado ou no rim. Você pode ter tido uma vida de atleta, cuidados e etc. E de repente você perceber que tem um problema no coração. Você não possui controle sobre a tua vida. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito.
E nós temos que fazer nossa parte para descobrir qual é Ele. A vida ela está passando muito rápido. O tempo passa muito rápido. Um belo dia você é uma jovem criança, vivendo a tua vida, quando você se apercebe, já tem as cães e os cabelos brancos. A vida ela é breve. A vida ela é rápida, ela é uma flecha. E quando a gente não dá o devido valor à vida, nós nos enchemos de arrependimentos e de medos. E a grande questão é, momentos como esses que foram lidos aqui, de guerra, de cerco, de doenças, de medos, de ansiedades, de depressões, de adultério, de traições, momentos de solidão, de desamparo, de desconsideração, de desrespeito, eles vão chegar na tua vida. Você pode ser a melhor esposa do mundo, que ainda assim você pode ser traída. Você pode ser o marido mais trabalhador, que ampara a tua família, que você também pode ser vítima disso. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém nesse mundo para termos exclusividade ou isenção das lutas. Nós não nascemos num berço de ouro. Nossa, esse aqui vai ser amparado. Como a história de Buda, que foi guardado, amparado para que não visse a miséria do mundo, até que um dia ele saiu dos muros do palácio e viu a morte. Nós, por mais que Deus nos queira guardar, por mais que seja o propósito do Senhor de nos livrar, de nos amparar, de nos amar, de cuidar de cada um de nós estamos suscetíveis ao descontrole, às adversidades e às surpresas da vida. A questão é, quando ela virá? E o que estamos fazendo com relação a ela? O que nós estamos plantando agora? Qual é a nossa forma de enxergar o mundo? Como têm sido formadas as nossas escolhas? Quais têm sido as nossas prioridades? Eis a grande questão de pararmos e analisarmos, julgarmos a nós mesmos e fazermos escolhas acertadas. Significa que homens vieram antes de nós, reinos vieram antes de nós, milionários, pessoas da mais alta estirpe, pessoas belas, pessoas feias, pessoas arrumadas, pessoas desarrumadas, todo tipo de gente, branco, preto, amarelo, azul, de todo tipo de gênero, todos passaram por momentos de dor. Todos. Então você pode estar sentado na sua mansão agora, ou pode ter alguns milhões na sua conta corrente, ou pode não ter nada. Independentemente de qual lado você esteja, você estará suscetível a passar por certos cercos na tua vida, como lemos há pouco. O rei de Israel, chamado Josafá, passou por algo muito parecido, como nós lemos há pouco. O profeta Eliseu, por ter sua intimidade com Deus mais acirrada, ser um instrumento de revelação da parte de Deus, obviamente, sendo um profeta, ele passava os recados para o rei de toda a tentativa do rei da Síria em tentar invadir o território de Israel, ou criar um cerco, ou criar uma circunstância. E a palavra nos mostra que era como se o profeta Eliseu estivesse no quarto do rei e ouvisse todos os planos e se antecipava e passava para o rei de Israel. Ora, dificilmente você vai ter um profeta para poder te dizer aonde você deve ou não fazer, aonde você deve ou não ir,
aquilo que você deve ou não fazer, a forma de você se livrar de um ou de outro problema. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem um Deus que está contigo todos os dias para te guiar, para te capacitar, mas principalmente para te ensinar a plantar um futuro. Porque 90% das coisas que nós colhemos foram coisas que nós plantamos, e as outras 10 são consequências da vida, consequências da nossa natureza caída. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, e infelizmente vivemos num mundo caído. Isso você acreditando ou não, vivemos num mundo caído, onde as pessoas, por melhores elas sejam, elas sempre vão olhar as questões pela sua própria bolha, pelo seu próprio conceito particular, mas principalmente pelos seus próprios interesses. Então a vida ela é breve, ela é rápida, as coisas acontecem, nós já falamos sobre isso. Mas a grande questão é, o que eu estou fazendo da minha própria vida? Que tipo de relacionamento eu tenho com Deus? O que eu estou plantando? Quais são os meus projetos? Quem eu tenho sido? Para que no dia mau, e ele virá esse dia mau, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente tem muitos exemplos bíblicos de grandes homens de Deus que passaram por isso, que viveram momentos, circunstâncias muito parecidas, e não só homens de Deus, o povo, todo um povo de Deus. Vamos lá em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14, versículo de número 13. Vamos começar, não, vamos no 13 mesmo, eu explico, fica mais fácil. Êxodo 14, 10, vamos no 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Então nós conhecemos a história. O povo de Israel é libertado do povo da escravidão no Egito, caminha em direção ao deserto, para Nova Canaã, ou melhor, para o Monte Horebe, para ali se reunir diante do Senhor e o adorar. E quando eles olham para trás, vem todo o exército egípcio em direção a eles. E eles acabam sendo cercados. Na frente deles, de um lado tinha uma montanha, do outro lado outra montanha, uma cordilheira, e logo ali na frente tinha o Mar Vermelho. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha mais artifícios, não tinha arma igual nos dias de hoje que tu enche eles de tiro. Não. A única opção do povo de Israel era morrer, ser sacrificado, ser morto. E eles olharam, viram aquela circunstância, eram seres humanos e falaram: poxa, tudo bem, Deus fez grandes milagres, lançou pragas sobre o Egito, destruiu, matou os primogênitos, fez tanta coisa para nós chegarmos aqui e morrermos. E a nossa vida não é diferente. Deus faz tanta coisa na nossa vida, mas em determinados momentos nos permite ser encurralados. Permite que o inimigo nos encurrale, permite que as circunstâncias nos aprisionem. Permite que a doença chegue, permite que a dívida venha, permite que o desemprego nos alcance. Por quê? Pode ser por culpa sua, sim.
Ou seja, talvez porque você precise aprender a confiar no Senhor, e não existe uma forma melhor do que passar pela luta. E eu não quero ser aqui o homem de todas as respostas, mas eu quero que Deus e o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, venha te alcançar e te direcionar e te convencer, para que você comece a perceber que a vida ela é muito mais do que a tua vida. De que toda uma nação foi encurralada e Deus a levou para lá, não foi Moisés, foi o próprio Deus que criou a circunstância, que agitou o coração de Faraó para que encurralasse aquele povo. O povo continua dizendo no versículo 1: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepultura no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, que continuaremos a servir aos egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Então é exatamente isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós preferimos viver uma vida de escravidão do que enfrentar os desafios de uma vida de liberdade. Eu não quero entrar em política, mas você vê o que está acontecendo no país, tu vê o que está acontecendo no mundo. Pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão sendo lançadas na guerra. Lá na Ucrânia, há pouco tempo, bota aí 2 anos já, né, de guerra. 1 ano e pouco. Na Ucrânia. A Rússia contra a Ucrânia. Aí. Então, se você não souber resistir, se você não quiser lutar pela sua liberdade, você vai continuar sendo escravo da vida. Então Deus permite que circunstâncias te alcancem para que você se liberte. Significa que existem decisões que precisamos tomar e que Deus nos leva, nos motiva ao cárcere, ao encurralamento. Ele nos leva ao embate. E é nesse momento em que você se sente encurralado e não tem opções para a vida, que você vai parar e refletir sobre quem você tem sido, sobre as escolhas que você fez e se você confia ou não nesse Deus. Moisés diz no versículo 13: Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então Deus sempre levanta alguém para dizer: fique calmo, confie no Senhor. Ele vai reverter essa circunstância. Muda a tua forma de enxergar as coisas. Entrega nas mãos do Senhor. Faça a tua parte. Às vezes a nossa parte que nos cabe é apenas confiar e entregar e esperar. Não adianta se desesperar. O inimigo já está ali, a gente já não tem mais alternativa. E a gente precisa pensar. Versículo de número 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí a gente conhece a história. Moisés lança sua vara nas águas, o mar se abre e o povo passa por meio do mar vermelho, no chão seco. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Grandes homens de Deus passaram por lutas das mais absurdas, das mais incomparáveis, dores que hoje nós não temos a capacidade de compreender. Um outro exemplo de 8. Diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições,
mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Ou seja, Deus não nos isenta das dores que precisamos viver. Situações extremas acontecem. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos derrubados, mas não somos destruídos. A vida é pressão, é aflição, é dor. E quanto mais cedo você aceitar isso e sair dessa bolhazinha do fim do arco-íris, do que o sistema religioso está te vendendo, não, de que nós somos mais, não, tudo vai dar certo, você é mais que vencedor, sim, em todas as coisas, na luta, na adversidade, no sofrimento, na alegria, no choro, no sorriso, em tudo, você é mais que vencedor. Mas não significa que um caminho de arco-íris vai abrir para você e você vai provar do mel, como dizem certas canções. Tem sabor de mel, tem sabor... Irmão, a vida não é uma fábula. Esse evangelho, esse sistema maligno que está aí fora, dizendo que se intitula como evangelho da prosperidade, o evangelho coach, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é cruz. O evangelho de Cristo é Gólgota. O evangelho de Cristo é perseguição. Mas o evangelho de Cristo é ter bom ânimo. É isso que Paulo nos ensina. Paulo fala, somos pressionados por aflições, mas não esmagados, é porque ele foi pressionado. Paulo foi preso, Paulo foi esmagado, Paulo passou por tudo que você possa imaginar. E era um apóstolo, era um homem de Deus. E às vezes a gente não tem nenhum tipo de intimidade com Deus e quer ser tratado de forma preferencial. Segunda de Crônicas, capítulo de número 20. Segunda de Crônicas 20, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então conta-se a história de Josafá, que é cercado por 3 exércitos, que é praticamente esmagado por um sistema monárquico que queria arrasar com Israel. E ele chega nessa conclusão: olha, eu não tenho o que fazer para enfrentar esse exército. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro de ti. Então não vou entrar muito nessa história, mas a oração de Josafá é dizer: olha, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu preciso que o Senhor haja. Eu espero que o Senhor haja. Eu confio que o Senhor haja. No versículo 17 diz: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor
está com você, ou vocês. É loucura. Existem lutas que a gente já entra para perder. É igual o Vasco, né? Vasco sofre. Você é vascaíno, tu tá sofrendo. Tem luta que tu já sabe, eu vou, mas eu sei que o meu time vai perder. Não tem jeito. Aí você pode culpar o técnico, você pode culpar o que você quiser. Tem lutas que é assim, mas que você não pode fugir da luta. A vida é assim. Você não pode acordar e dizer, quer saber, eu vou ficar na cama hoje eu não vou trabalhar, eu não aguento mais aquele meu patrão. Você não pode fugir do teu casamento, você não pode fugir das suas responsabilidades como pai, como mãe, como esposa, como marido. Você não pode fugir da luta. Você não pode fugir da vida. Porque a vida, ela é cruel. Ela é cruel para a mulher, ela é cruel para o homem, ela é cruel para o branco, ela é cruel para o preto, ela é cruel para o amarelo, ela é cruel para, independentemente da sua raça, seu credo. A vida, ela é cruel. O sol nasce para todos, mas a noite também vem para todos. A chuva que molha o pobre, molha o rico. As oportunidades estão aí. E cabe a gente parar e pensar, vale a pena lutar essa luta? Confio no Senhor ao ponto de encarar, mesmo sem ter força. Esse grande exemplo de Josafá nos ensina que sim, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. E eu repito essas palavras para você. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. A luta, ela é dolorosa, as diversidades são grandes, os medos são intensos. Às vezes você não consegue sair de casa sem tomar o teu Rivotril, sem tomar o teu comprimido para dormir. A luta, a vida, ela é difícil. E daí você precisa parar e pensar, deixo de lutar? Eu desisto da vida? Quantas pessoas nesse momento estão pensando em suicídio? Pensando em desistir? Quantas pessoas estão pensando em abrir mão do seu casamento, abandonar os seus filhos, desistir de esperar no Senhor, porque acha que o mundo vai a engolir? Nossa, eu preciso tanto viver isso, eu não posso perder o tempo da minha vida, eu tenho que continuar lutando, os prazeres da vida estão aí, eu não posso perder tempo. As pessoas não querem lutar contra si mesmos. As pessoas querem achar que a vida é uma fábula, é igual um filme do conto de fada da Disney. Não, vai dar tudo certo. Se você der teu dinheirinho aqui, botar no altar, der teu dízimo e tua oferta, Deus vai derramar, abrir as comportas dos céus e vai derramar sobre você. Não é isso que a história diz. Primeiro você pensa em trabalhar, pensa em estudar, pensa em se preparar e ser instrumento, porque diz a palavra, é melhor dar do que receber. E a gente está querendo que Deus nos dê, e a gente não quer abençoar ninguém. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de amor, estou falando de respeito, estou falando de cumplicidade, de esperança, de hombridade. Queremos isso dos outros, queremos ser lembrados, e quando não somos, culpamos todos os outros pelas nossas próprias frustrações. Então o inimigo está nos cercando, a vida está nos cercando, os problemas estão acontecendo, as adversidades estão nos alcançando. E aí a gente pode voltar
para o texto que nós começamos a ler. 2 de Reis, capítulo de número 6, e vamos finalizar o versículo vamos no 12. Ó meu Senhor, ó Rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Cercou uma cidade por causa de um homem. Um grande exército com muitos carros de guerra e de cavalos, por causa de um homem. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados e cavalos de guerra por toda parte. Imagina, você acorda, tu vai na janela, quando você olha, tem soldado, tem militar, tem cavalo, tem carroça, tem tudo só para te destruir. Tem gente preocupada com o leão, tem gente preocupada com o urso, mas tem outras pessoas que estão preocupadas com o exército. Eliseu não tinha como vencer essa batalha. E o seu servo diz: ai meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Eliseu disse para ele: não tenha medo. Disse Eliseu: pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então primeiro Eliseu disse: olha, não tenha medo. Do nosso lado está o Senhor dos Exércitos. Do nosso lado tem muito mais do que do lado deles. Só que aquele jovem, aquele servo, acredito que era um jovem, ele estava olhando a questão natural da vida. E é isso que a gente faz, a gente acorda e olha o mundo do jeito que ele é, o que o mundo está nos oferecendo. Quando a gente liga o celular, vê as redes sociais, liga a televisão, vê as notícias, e a gente, aquele impacto negativo nos impacta. E você não tem como, você é um ser humano, você olhar e falar: nossa, meu Deus, como que eu vou sair dessa? É a pandemia, é a doença, é a corrupção, é o Supremo, é o presidente, é não sei quem, é a guerra, é a morte, é o ladrão, é o bandido, são as facções, são as drogas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o jovem diz: nossa Senhor, o que faremos agora? E essa é a nossa pergunta todos os dias: o que faremos agora? Versículo 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Então esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procura. Olha que loucura! Um homem que foi caçado, um exército foi para matar ele. Ele falou: ó Senhor, abre os olhos desse garotinho aqui que só está olhando as circunstâncias, os problemas, as lutas, as adversidades, os medos, e mostra para ele quem está do nosso lado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus reverte totalmente a circunstância, ao ponto desses homens não serem mortos, voltarem para o seu país.
Significa que Deus, em determinados momentos da nossa vida, pode mudar a sua sorte, pode reverter as circunstâncias, mas tudo depende da forma que você vê. Ou que Deus você está servindo. A vida, ela é difícil, ela é dolorosa, as adversidades virão, as lutas virão, mas a gente precisa parar e pensar: nossa, Senhor, é isso aqui o que eu estou vendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo. O que está comigo é maior do que essa luta. Aquele que está comigo tem o controle de tudo, pode reverter absolutamente tudo, mesmo que essa ou aquela circunstância pareça impossível. Diz na palavra que não há impossíveis para Deus em nenhuma de suas promessas. Deus, com apenas uma palavra, Ele criou todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Agora, depende de que Deus que nós estamos servindo. Que Deus que você está orando. Que estilo de vida você tem. Porque para você entrar num campo de futebol, para você tem que estar em algum lado do time. Ou num time Y ou num time X. Não tem como você entrar sem camisa e jogar bola. Você tem que estar com a camisa de algum time. E existem pessoas hoje que estão na torcida, que não torce nem por um pelo outro, que reclama de tudo e no final quer que o time dele ganhe. Nós estamos vivendo num mundo e precisamos escolher um lugar. Você precisa escolher um caminho, você precisa escolher a quem você quer servir. Mateus 14, 27 nos diz: Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Existem momentos de trevosos, de dificuldades, de trevas, de adversidades, mas o Senhor fala: tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu estou com você, eu estou indo em sua direção. Isaías 41, 10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmos capítulo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele precisa caminhar pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar por vales. Todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós vamos enfrentar exércitos, medos, mesmo aqueles mais absurdos. Quando estamos numa crise de ansiedade, a gente tem medo de tudo. Tudo pode acontecer. A gente acha que as coisas vão acontecer. Confia no Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, começa a perceber que essas reações físicas não levam a lugar nenhum. Existe um momento que a gente precisa botar os pés no chão e dizer: ou eu confio ou chega. Lucas capítulo de número 8, versículo 50, Jesus, porém, ouvindo-lhe, respondeu-lhe, dizendo: não tema, crê somente e será salva. Daniel capítulo 10, versículo 19 diz, e disse: não tema, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque tu me fortaleceste. Mesmo recebendo palavras de bom ânimo, recebendo aconselhamento, a gente prefere ser a vítima das circunstâncias, ao invés de se fortalecer, de se capacitar para viver a vida. O Senhor está se aproximando de nós e está nos dizendo: não tenha medo. Como diz em Lamentações capítulo 3, versículo 27, tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo.
Deuteronômio 31:8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Essas são as promessas de Deus para nós. João capítulo 14, versículo 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Então a palavra não precisa ter 365 vezes citando não tenha medo. O que já tem já é suficiente para mim e para você. Ele disse que estaria conosco. Ele disse que nos daria paz. A grande questão é que nós não queremos a paz que Cristo tem para nos oferecer, nós queremos a paz que o mundo tem para nos dar. Por meio do nosso dinheiro, por meio da nossa visão política, por meio dos nossos conceitos particulares, por meio do nosso egoísmo, por meio da nossa verdade. Nós queremos criar a nossa própria paz e não aceitar uma paz que está além de nós, além desse mundo e além desse tempo. Ezequiel capítulo de número 2, versículo de número 6 diz: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você vive entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorados ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Isaías 43, versículo 1 e 2, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. O que você quer mais? O que a gente quer mais dessa vida? Você acredita que a sua capacidade, o seu conhecimento, o seu dinheiro, a sua prosperidade ou aquilo que você espera dela vai te livrar das dores da vida, vai te dar paz, vai te transformar a circunstância da tua vida? Não estou aqui vendendo um Deus que você vai ter só paz, que você só vai ser feliz, que as coisas vão dar tudo certo. Eu estou aqui falando sobre um Deus que vai estar com você, que não vai te desamparar, que não vai desistir de você e que vai te guiar em todos os teus caminhos. Finalizo em Josué para nós orarmos e finalizarmos. Josué capítulo de número 1, versículo de número 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Então você pode andar pelos caminhos de trevas, de luta, de adversidades. Você pode passar pelas águas, pela lama, pela adversidade, pela luta, pelo medo, pela incerteza, pela ansiedade, pelo adultério, pela traição, pelas mentiras, pelas covardias da vida, pelas injustiças. Você pode andar por qualquer lugar desses caminhos. Ele estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, por nos ensinar, Senhor, de que o Senhor estará conosco, por onde quer que nós andarmos. A vida, ela é cheia de aflições, é difícil viver, é difícil ser um homem, ser uma mulher, é difícil, nada é fácil. Aqueles que vendem essa ideia são mentirosos. Mas é ter certeza, Senhor, de que o Senhor estará conosco
independentemente das lutas, independentemente, Deus, dos nomes das doenças, do desemprego, da mentira, do engano, da alegria, da tristeza, independentemente do tempo, o Senhor estará conosco. Por isso, continua conosco, Senhor, nos capacitando, nos guiando, nos orientando, Senhor, nos tornando pessoas melhores, para que possamos enfrentar as tempestades da vida, caminhando sobre as águas, crendo que o Senhor está conosco e continuará conosco até a consumação do tempo. Pai, por favor, nos abençoa, nos guia, nos guarda em todos os nossos caminhos. Guarda esse irmão e essa irmã que está nas redes sociais assistindo essa mensagem. Leva a cura, Senhor, leva a transformação, mas leva a tua paz. Porque podemos enfrentar as lutas mais difíceis se o Senhor estiver conosco e o Senhor nos oferecer a tua paz, tudo está bem. Por isso, Pai, nos guarda do homem mau, do fraudulento, do enganador e do sanguinário. Nos guia, Deus, a toda a verdade. Nos ampara com o teu Espírito Santo e esteja conosco, Deus. Por favor, Senhor, nos dê a tua bênção, nos guiando, nos capacitando para o serviço do teu reino, para a honra, glória e louvor do teu nome, o nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus. Receba as bênçãos do Senhor aonde você estiver. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam presentes na tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, que todos possamos dizer amém e graças a Deus. Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus. Fica com Deus.